Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Todo mundo sabe quando que vai aparecer um dobrável mais barato, né? Quando tiver um iPhone dobrável. Automaticamente todos são baratos. Bom ponto. tem essa também. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou Josué de Oliveira. A tecnologia das telas dobráveis já está entre nós há vários anos, só que durante esse tempo ela esteve associada a aparelhos um tanto experimentais. Mas o setor de smartphones dobráveis parece estar alcançando aí uma certa maturidade após vários anos de lançamentos esquisitos. No episódio de hoje, a gente pega o gancho no anúncio do Galaxy Z Flip 5 e do Z Fold 5 para conversar sobre essa tecnologia nos celulares e também em outras áreas. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts e também segue a gente na sua plataforma predileta. Agora sim, bora pro papo. No último dia 26 de julho, a Samsung realizou o evento Unpacked, que é onde ela costuma revelar aí os seus lançamentos de smartphones e smartwatches, até um tablet também. Entre os produtos anunciados estão os novos dobráveis, o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade para voltar a falar desse tema que já faz um tempo que não tratamos aqui no Tecnocast, né? Que são os celulares com telas dobráveis e as telas dobráveis no geral. Essa é a categoria mais diferentona que a gente vê hoje em dia de smartphones e já faz, 10, 11 anos que a gente tá falando do futuro do formato do celular, né? Ele sempre foi esse candy bar há muito tempo e a gente imaginava para onde isso iria, se iria para algum lugar, né? Se existe algum problema para ser resolvido nesse formato e o imaginário levava a gente para as telas dobráveis, até por conta dos filmes de sci-fi, né? Aquela coisa do comunicador preso no pulso que você consegue manusear de várias formas. Enfim, será que essa coisa de tela dobrável, Riga, vem de fato para ser um produto massificado e a gente abandona o formato atual dos smartphones? Cara, talvez, massificado, o principal, talvez não. Mas é um formato que tá se popularizando e tá se popularizando de uma forma um pouco diferente do que eu imaginava. Porque a primeira vez que eu tive contato com um celular dobrável foi na CES 2019. Tinha uma empresa chamada Royole, super pequena, enfim, foi uma apresentação bem amadora mesmo, numa sala escura, fechada e tal, e um monte de jornalista de tecnologia que tava lá em Las Vegas se estapeando pra ficar perto daquele celular que dobrava e tal. E era um celular meio tosco, sei lá, ele tinha uma dobradiça ali que lembrava aquela sanfona de ônibus articulado, sabe? Era muito mal acabado, assim, o produto, mas era assim, parecia uma coisa mais futurística, no sentido de que, com certeza, outros fabricantes grandes, né, e com mais experiência nisso, tipo a Samsung, lançariam algo desse tipo. Então é um formato que poderia amadurecer, e era um formato que eu via utilidade na época, porque, é um celular compacto, que ele abre e pode virar um tablet. Então, a gente tava numa fase muito grande de todo ano aumenta 0,1 polegada na tela. Se você tem um dobrável, você aumenta muito, né? Porque, basicamente, se você tem um celular ali de umas 6 polegadas, né? Que era um tamanho padrão na época ali, você desdobra, ele vira um celular bem maior, parecendo um tablet. Mas não foi isso que aconteceu, na verdade. Parece que a estrela desse formato é o Flip Phone, né? Que o Galaxy Z Flip, né? Que agora tá no 5. O Motorola lançou recentemente um outro dobrável nesse estilo Flip, né? Então é uma coisa bem de estilo, né? Uma coisa meio essa coisa meio lifestyle, assim. Então não foi pro lado de utilidade. Particularmente eu gosto bastante e tal, mas não acho que não é isso que rolou, né, Tass? Você fez uma entrevista ali com o Gustavo Assunção e não sei se eu entendi corretamente o que ele passou, mas a ideia é que no portfólio ali de flagships da Samsung é 80% Galaxy S e 20% Flip. Então, pelo que eu entendi, o Fold é 0, né? Ele não deu detalhes sobre a situação do Fold e o Flip, ele é o grande protagonista. Então, assim, os números que ele me passou é que o Flip 3
era 10% dentre os flagships e linha S21 90%. E isso foi crescendo, está em 20%, e aparentemente o que eles esperam é que cresça em 2023, apesar do desafio que é fazer um percentual crescer diante do Galaxy S23, que vendeu muito mesmo. Eles não dizem os números, né? Não abrem os números e tal, mas é sabido, várias consultorias já comprovaram isso. Então, o formato do Flip, com essa pegada de estilo de vida e até de ser mais bonitinho, de ser a questão do compacto e tal, é isso que todas as marcas estão tentando emplacar. E o outro ponto dessa entrevista com o Gustavo, que eu já destaco aqui logo de cara, é que quando eu perguntei, né, de Motorola e o Razr, que você mencionou, Riga, ele disse assim, olha, a gente faz dobrável tem um tempo já, investimos dinheiro nisso, né? Essa é a mensagem que ele passa. Então, se fosse ruim, as concorrentes não viriam. E a Motorola, ele não falou Motorola, mas enfim, a Motorola tá vindo aí com essa proposta e melhorando o aparelho também ano após ano. Então, me parece que sim, tem espaço ainda para crescer, tem gente que vai aderir ao formato do Flip, até porque já se acostumaram com a Candy Bar, que o Mobilon mencionou, e então é a novidade. E tem gente que vai atrás simplesmente da novidade, do que é mais moderno, e às vezes nem se prende tanto lá no famoso bits e bytes, né, que são os detalhes de ficha técnica, assim, pensa, pô, o celular funciona bem, tem uma câmera razoável e dobra, eu vou para esse. Porque, em sua essência, você acaba tendo duas telas, né, a de dentro e a de fora. E as pessoas acabam optando por esse. Tem uma, eu acho que é a Counterpoint, a consultoria Counterpoint, que tem uma estimativa de que serão vendidos anualmente 100 milhões de dobráveis, se não me engano, até 2027. Vai ser um mercado gigante, assim. Mas pensando aqui em cenário de Brasil, a gente tá falando aqui da Samsung, né? Teve esses novos lançamentos no Unpacked, e a Motorola também. Lá fora a gente tem outros modelos tipo Huawei, até a própria Xiaomi tem alguns. Mas aqui no Brasil eu acho que realmente é Samsung e Motorola. Não tem mais ninguém que pelo menos apareça um pouco mais, ou tô enganado? Não tem. Teve um tempo que a Huawei chegou a mostrar o equipamento deles. Eu lembro até de fazer um teste de 5G em Floripa, e era o Huawei Mate X. Bom, a Huawei, né, o destino quis que ela tivesse vários problemas e praticamente não está mais entre nós enquanto vendedora de celulares. Então, basicamente, é as duas. E o ponto essencial aqui é que antes a Samsung era sinônimo de dobráveis e não mais. A Motorola está vindo com um produto muito competitivo em termos de ficha técnica, de tecnologia e, curiosamente, os dois têm o mesmo preço. O Galaxy Z Flip 5, recém-anunciado aqui na Coreia, e o Razr 40 Ultra, os dois custam, assim, o preço, né, de tabela, R$ 7.999, ou seja, 8 pau pelo celular dobrável. Então, quando eles colocam esses produtos nas prateleiras, eles também estão, mais uma vez, estão subindo um degrau lá naquela estratégia da premiumização. Porque se você for comparar com os flagships em formato tradicional, os valores normalmente são menores. E quando começam as promoções, então, nem se fala. Então também tem um aspecto aí de mercado para a gente observar. Queria voltar nessa questão do formato, né? Esses dois modelos da Samsung. O Z Flip, para quem não viu ainda, meio difícil, porque já tá na 5ª geração, né? Já até falamos aqui no Tecnocast sobre a primeira versão. Ele dobra como aqueles celulares flips de antigamente. A diferença é que é uma tela inteira no meio. E o Z Fold já é uma coisa de lado. Quando ele abre, ele fica num formato fora do padrão, uma coisa meio quadrada, assim. Parecem dois celulares um do lado do outro grudados, basicamente. Isso, ele não chega a ser exatamente dois, né? Mas ele fica mais quadrado do que... não tem uma referência aqui, mas é mais quadradão mesmo. Um mini tablet. Fica com 7,6 um tabletinho. Padrão de TV antiga, né? Mas, assim, eu testei o primeiro Fold, né? Até um evento que o Tassi estava também, a gente foi lá pegar o aparelho. A sensação que eu fiquei do Fold foi que ele meio que um pato, assim, né? Aquela coisa de não faz nada direito. Aquela versão, pelo menos, né? Porque quando ele tá fechado, ele era muito gordinho e a tela externa tinha um formato muito fininho, comprido. Então, sabe, por mais que você falasse, dá pra usar, não dava. Não dava pra digitar naquela tela, era incômodo, não era tão... Adiciona uma fricção que a gente não tá afim de ter quando tira o celular do bolso pra checar ou responder uma mensagem. E abrir o celular pra responder, pior ainda, né? É um saco, toda hora vai abrir, né? Dá mau trabalho. Então, essa questão da aceitação, eu fiquei pensando nisso. Será que o Z Flip não tem uma aceitação maior por ser um formato mais comum, né?
Ele é dobrável, beleza, mas a hora que você abre, ele é praticamente um celular comum. Ele é mais esticadinho, mas é um celular comum. Já o Z Fold, ele é quase que um protótipo do que seria um tablet dobrável, né? Se você aumentar ele um pouco, ele vira ali um mini tablet já. Que é um conceito que eu acho interessante também, né? De no futuro ter um tablet aí que dobra, mas aí teria que ter a mesma qualidade que a gente tem num tablet hoje em dia de tela, enfim, de tudo mais. O que vocês acham? Eu acho que o Flip ele é mais democrático, né? No sentido de que ele parece um formato meio que pra todo mundo, enquanto que o Fold, esse negócio de ser um tablet dobrável, né? Ele é meio que, sei lá, para um usuário avançado, além de ser muito mais caro do que o Flip, né? O Fold é 13 mil no lançamento, né? Então, ele é bem mais caro que o Flip, que em promoções, às vezes, costuma chegar a menos de 4 mil reais, né? Então, já é um celular com preço um pouco mais comprável. Então, com preço de celular normal, né? Sim. Então, porque se a gente for ver do aspecto de, sei lá, utilidade, de praticidade de uso, beleza, o Flip 5 agora tem uma tela um pouco maior e tal, mas mesmo os flips anteriores não resolviam essa questão de, tem que ficar abrindo o celular e tal, né? O Fold já tinha resolvido, né? A partir da segunda geração já ficou bem melhor. Não era... Assim, eu usei o Fold 2 por um tempo, usei o Fold 3 por mais tempo. E o Fold, ao longo das gerações, a Samsung, no Fold 2, ela já colocou a tela lá da frente, né, ocupando toda a frente, né, que era um problema do primeiro Fold, que realmente não dava pra usar, só cabia 3 ícones lado a lado, assim, era muito ruim. Nossa, o teclado era impossível, né, de digitar. Não dava pra editar. Se você quisesse fazer alguma coisa, você abria o Fold. A partir do 2 já ficou aceitável, aí foi melhorando um pouquinho a cada geração, né? Foram esticando um pouquinho, mas ainda é um celular que ele é esticadão, né? Ele é estreito e ele é alto, então demora um pouquinho pra se acostumar, por exemplo, a digitar, né? O teclado vai ficar mais estreito, vai ser um pouco mais complicado e tal. Mas o Flip, até a geração passada ele tinha uma tela super pequenininha, né? Então, acho que não é uma questão muito de, sei lá, praticidade. É uma questão de, sei lá, de estilo mesmo, né? O Fold, ele passa uma impressão meio, até pelo tamanho dele, né? E pelo peso dele. É um celular pesado também, né? Então fica essa coisa meio... desajeitado, né? E fica essa coisa meio, sei lá, séria demais. E o Flip é mais de boas. Eu vi o pessoal falando que, tipo assim, a tela ideal pra editar foto, pra mexer com audiovisual, seria o Fold. Mas, enfim, não deixa de ser um uso muito específico que não é da massa que a gente tá falando aqui. É de trabalho, é o que me parece também. Eu olho pro Fold e até para esses outros modelos Fold de outras marcas, me parece um celular que você pode usar para fazer atividades profissionais, assim, que exigem um pouco mais de performance. O Flip me parece algo que, beleza, eu consigo ver uma pessoa usando isso no dia a dia, normalmente, assim, para coisas simples, normais, conversar, pedir uma comida e etc. Me parece que ele tem uma curva de aprendizado menor, digamos assim, velho. E a gente não comentou até agora, né, mas estamos gravando aqui às 8 horas da noite, nessa quinta-feira, dia 27, e o TAS tá na Coreia às 8 horas da manhã, TAS, é isso? É isso. Adiantamos tudo para fazer o Tecnocast. Exatamente, acompanhando o Unpacked da Samsung e ficou já com... Qual aparelho você ficou durante essas 12 horas testando? Eu fiquei com o Z Flip. E o que você viu nele, assim, com relação às gerações anteriores, né? A gente via problemas do tipo o vinco na tela, ficava estranho, aquela coisa aparecendo, ou o gap que tinha, a hora que você fechava a tela também, parece que a Samsung melhorou isso nessa versão, né? Sim, a gente tinha que escolher, né? A Samsung dava a opção, e eu escolhi o Flip porque é o aparelho que, pelo que eu vejo, pelo que o pessoal comenta, nas redes do TB, nas minhas redes também, é que o Flip chama mais atenção. Então, bom, você tem que escolher, vamos atrás daquele, né, que as pessoas o olho acaba brilhando mais. E muita gente lembra do V3, né? Lembra do V3, e aí esse formato é o formato dessa nova geração, dessa geração que tá aí. Então, as pessoas têm esse carinho por causa lá do finado V3. Aí eu peguei o Z Flip 5, passei um tempo com ele. Não deu para testar tudo, já vou dizendo logo aqui de cara, foi muito limitado. Por exemplo, a tela externa, é realmente interessante você ter ali a opção dos widgets, que são completamente funcionais. Antes era muito estreito, muito pequenininho, era uma tela externa de 1,9 polegada, agora é 3,4 polegadas. Então, assim, dá para fazer mais coisa, você tem mais informação. Algumas dessas informações, talvez você pudesse ter num celular de formato tradicional com a tela Always On,
porque aí você consegue ali rapidinho também acionar e ver esses detalhes. Mas isso não existia antes direito, pelo menos, e agora tem. Então foi uma coisa positiva. A parte de notificações eu gostei, porque você consegue ver várias coisas ali com o telefone no formato compacto, que é o grande apelo, e também dá para realizar atividades simples como acessar o Google Maps, acessar o YouTube, isso funciona legal. Eles falam que dá também para responder mensagens, porque aí aparece o aplicativo ou a notificação e tal, mas você consegue digitar diretamente lá naquela tela e a mensagem vai para a pessoa. Eu não pude testar isso, até porque eu não estava com os meus aplicativos instalados. Mas, em princípio, faz sentido, porque a largura dele é a largura de um telefone convencional que todo mundo conhece. Então ele resolve, entre aspas, um problema que o Z Fold continua tendo. Eu continuo achando o Fold muito ruim para digitar, para escrever uma mensagem. Qualquer coisa mais longa ali, que não seja uma consulta e sim algo a ser escrito, eu acabava abrindo a tela grande e aí a tela acaba sendo grande demais. Então temos um problema aí. Desculpa, a largura dele é igual de um celular convencional? Porque eu fiquei com a impressão que era um pouquinho mais estreita, assim, né? Ela é um pouco mais comprida do que um celular convencional. Não tanto, né? Parece que ele não distorce tanto, mas um pouquinho, assim. É porque pensa, é um celular que você abre como se fosse uma, sei lá, caixa de joia. Então a largura da tela externa e da tela interna é a mesma. E é um formato que as pessoas já estão acostumadas, entendeu? Entendi. Por outro lado, quando você compara as especificações, o Flip tem uma tela com 306 ppi, né? Pixels por polegada. E o Razr 40 Ultra tem 413 ppi. Então, nesse sentido, eu acho que a experiência da Motorola vai ser ainda melhor. Porque quando você está ali usando, às vezes te entrega um pouco, sabe? Fica na cara que não é uma contagem tão alta assim de pixels. Então, isso me chamou a atenção. Mas, aparentemente, nada que impeça o uso no dia a dia. O Gustavo Assunção, vice-presidente da Samsung no Brasil, bate na tecla de que o Flip resolve vários problemas. Então, performance. Ele tem o processador Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy de 4 nanômetros e é aquele com 3,36 GHz. Assim, o celular, quando você tira da caixa da primeira vez e usa um pouco, acho que hoje em dia todo celular é rápido. Você não vai encontrar um grande gargalo, pelo menos nos flagships. Tem que fazer coisas mais pesadas. Até na linha A, hoje em dia, não, tirando da caixa, ele... Então... Você vê isso com o tempo, né? E aí eles dizem que é um aparelho com performance equivalente à do Galaxy S23. E faz sentido, porque é o mesmo chip. É que a gente veio de uma geração que testava celular com Intel Atom, né? Então o parâmetro é diferente. Tudo é um paraíso depois disso. Você tinha que colocar a lista dos aplicativos que eram compatíveis ou não. Olha, tempos difíceis. Agora não tem mais isso. E aí, outro ponto também é da bateria. Porque a bateria continua a mesma. Ela tem 3.700 mAh. A Samsung diz que a bateria do Flip 5 é muito mais eficaz do que a do Flip 4. E realmente, a geração passada, a bateria não era boa. Assim, não acabava depois de 6, 7 horas, mas ela não aguentava um dia inteiro, pelo menos pra mim. Não sei se vocês chegaram a testar o Flip 4, mas não era um aparelho confiável, sabe? Não dava pra você, é o meu daily driver. E isso tem muito a ver com o chip, porque o chip realmente está mais eficiente. E a questão das câmeras? As câmeras do Flip 4 já eram boas, então não tem grandes novidades aí, tem pouca evolução em relação a isso. Eles dizem que o processador de imagem está melhor e que com isso as imagens elas vão ficar, né, mais bacanudas assim, mas também é algo a se testar. Eu fiz algumas fotos, algumas até... Dá para conferir no perfil do TB no Instagram, a gente colocou lá no formato de Reels, são imagens capturadas com o Z Flip. E assim, muito equivalente ao que tinha antes, e o que tinha antes já era bom, sabe? Então, é um formato que tá amadurecendo, tá evoluindo, tá amadurecendo, mas hoje eu penso que o grande destaque é essa tela externa, entender o que as pessoas vão fazer com ela, se vão encontrar realmente valor de ter esse espaço mais graúdo para principalmente mandar mensagem e tal. E a bateria, porque era um problema de gerações passadas, e se tudo der certo, a gente vai fazer review e tal, mas é algo que pode ajudar bastante quem depende desse tipo de celular. Esse negócio da bateria eu pago pra ver, porque... No Flip 5, ok, a capacidade da bateria se manteve, mas ele é um celular com uma tela, entre aspas, pequena, né? Talvez você consiga usar ele um pouco mais com a tela fechada e a tela
externa, consome pouca bateria e tal. No Fold, que também não teve mudança na capacidade de bateria, sempre foi um problema pra mim. Desde o primeiro Fold, assim. Testei o primeiro Fold, testei o 2, testei o 3, o 4 eu usei bem pouco, mas a capacidade não tinha mudado muito. Assim, se você usar ele sempre fechado, ele já é uma coisa meio medíocre, assim, né? Não é, tipo, pra quem tá acostumado com o Galaxy S da linha Ultra ou com o iPhone Pro Max, sente falta de uma autonomia melhor, né? Fica faltando ali, comparativamente, você começa a sofrer um pouco mais. Agora, se você abre a tela constantemente do Fold, aí o bicho não dura. Que é o propósito, né? Você usa a tela grande também. Exatamente. Então, o Fold é o meu formato preferido, né? É o formato que é o meu preferido porque eu vejo utilidade e porque já foi companheiro de viagens longas em algumas viagens. E assistir vídeos, por exemplo, no Fold, na tela interna, é bem legal, né? E apesar de quando você vê as fotos ali do aparelho, aparece o vinco ali na tela, no final das contas você se acostuma. Então você não fica vendo o vinco enquanto você está assistindo alguma coisa ou consumindo alguma coisa na tela interna do Fold. Mas a bateria, ele bebe de canudinho, assim. E, no final das contas, a Qualcomm, né, sempre fala que teve mudança, teve otimização na arquitetura, 4 nanômetros, 5 nanômetros, e continua ruim. No final das contas é isso. Então, e a real é que eu tô acostumado com a autonomia do iPhone Pro Max, né? Então, já algumas gerações eu tenho usado o Pro Max e a real é que X mAh num iPhone Pro Max dura mais do que X mAh num Galaxy S23 Ultra ou num Galaxy Z Fold 4 ou num Z Fold 3. O Pro Max eu tenho certeza que ele dura até o final do dia. O Fold não. Então, acho que esse é um problema também. E tem toda a pressão, principalmente no caso do Fold, mas no Flip, acho que dá pra dizer que tem essa pressão também de deixar ele mais fino, porque é um troço que se você dobra ele no meio, significa que ele fica quase com o dobro da espessura de um celular normal, certo? E, então, existe essa pressão pra você diminuir a espessura e diminuir o peso. O Fold 5, ele tá mais leve, pela ficha de especificações, mas ainda o celular... são 10 gramas. Mas ainda é um celular pesado, é um celular de 240, 250 gramas às vezes, então, faz volume o negócio. Então, tem uma pressão pra deixar mais leve, mais fino, e com isso a bateria não aumenta. E não vai aumentar. Então, é um tablet com bateria de celular. E aí, o que você faz? Né? Tem esse problema. Em relação à bateria, eu só queria trazer um contraponto aqui, de que quando a gente viu o S22 Ultra, geração passada, ele tinha 5.000 mAh, a bateria não era boa. E aí veio o S23 Ultra, com os mesmos 5.000 mAh. E eu acho a bateria do Ultra fenomenal. Para vocês terem uma ideia, eu deixo o Ultra naquela função lá do sistema, e quando chega em 85% de carga, ele para de carregar, e com 85% eu consigo usar ao longo do dia e às vezes sobra. Então, por conta disso, eu tô dando o benefício da dúvida, sabe? De testar para ver se realmente houve esse avanço tão grande. Porque na linha S, eu testei e eu percebi. Então, não mexeram na célula, ou nas células, nesse caso, de bateria, mas o processador tem mais eficiência. Então, eu acho que é algo a ver, assim, real. Tô bem curioso para ver, porque se realmente for o que eles estão prometendo, enfim, aqui é o discurso da Samsung, depois a gente vai esmiuçar, mas vai ser bastante interessante. E aí, de novo, comparando também com o Razr 40 Ultra, para entender como é que tá esse novo cenário. Eles dizem que tem desempenho de S23, será mesmo? Enfim, a gente vai ter que checar. Sobre o No Gap, foi algo que eles colocaram lá na apresentação, e se vocês pararem para pensar, faz sentido. Porque antes, os celulares dobráveis, eles ficavam com aquele vãozinho ali, enquanto estavam fechados, e isso é um convite para detritos, né? Para sujeira que pode ficar ali na tela interna. Tem todo o sistema para que eles não entrem efetivamente nos componentes internos do telefone, mas era uma questão. E aí resolveram isso. Então, realmente, quando fecha de verdade. Isso é interessante. E sobre o volume, Riga, outro dia eu estava aqui conversando com outros jornalistas e influenciadores que estão nessa cobertura, e o que eu disse foi o seguinte: hoje a gente quase, pelo menos em centros urbanos, vou falar da minha realidade, melhor assim, para não generalizar. Eu saio de casa, não é sempre que eu levo a carteira,
porque a minha carteira já está no celular. Então, o celular dobrável, ele tem um volume que é o equivalente a uma carteira que aos poucos a gente deixou de carregar. Ah, não sei quem são essas pessoas, mas a minha carteira é super fininha, cabe 3 cartões só e eu carrego sempre. A carteira do Rig é flagship de carteiras, cara. E esse negócio de, agora você não usa mais carteira, porque tem deficiência. Ah, tá, ok. Mas vai, Eu não continua. uso. Nem pra dirigir. Aliás, bom, eu já falei aqui no Tecnocast que eu fui pros Estados Unidos e esqueci minha carteira, né? Fui só com o celular, então tudo tava no celular. Até a minha carteira de motorista no celular. Enfim, eu acho que é um caminho possível também esse. Eu não me incomodo de carregar o Z Flip no bolso. Pra mim não é uma questão, não acho que fica chamando atenção. Ao contrário do Fold, que o senhor Riga, eu lembro de em coberturas, andar com o Fold pra cima e pra baixo, aquele trombolho. E aí quer falar do Z Flip, coitado. Não, o Flip ele tem essa vantagem do formato compacto, principalmente pra mulheres que quando tem bolso na calça, né, é um bolso que não cabe nada. E o Flip cabe, porque ele é metade do tamanho ali, apesar de ter o dobro da espessura, né, ele é metade do tamanho do celular normal. Se você reparar, tanto o movimento da Samsung quanto da Motorola é de deixar as especificações melhores, porque os dobráveis eram encarados como uma coisa meio de estilo de vida. Assim, é só você olhar quem a Samsung e a Motorola convidam para esses eventos. Tem muitos influenciadoras que falam de moda e coisa e tal. E aí agora eles estão insistindo que não é só para, entre muitas aspas aqui, tá? Mulher. Não é só para o público feminino, que todo mundo vai gostar, tem várias cores, nananã. E tá fazendo sentido. Com mais desempenho, com a bateria supostamente eficaz, né? Outros públicos vão poder utilizar. E eu acho que isso também se conecta com aquela nossa discussão sobre o quanto os foldables podem crescer. Podem crescer mais quando eles forem um produto mais universal. É o que está acontecendo. Eu esqueci de falar uma coisa sobre o Z Flip, só para não deixar passar em questão de funcionalidade, porque eu estava reparando vários colegas da mídia, sabe quando você tenta gravar um vídeo e aí você segura o celular com as duas mãos e aí ficam os dedos segurando nas extremidades? Então, isso cansa depois de um tempo e às vezes a pessoa treme. A galera estava usando agora o Z Flip numa posição que lembra muito aquelas filmadoras mais antigas, que é quando você usa com uma mão só, ela fica meio entreaberta, ele fica na sua mão, naquele modo flex, também entreaberto, e aí é como se você estivesse gravando com as câmeras da tela externa e vendo na tela interna, e aí dá para controlar melhor. Então, só queria fazer esse parênteses. Aparentemente, alguns influenciadores encontraram utilidade nisso, de conseguir gravar por mais tempo e de forma mais estável e confortável por causa desse formato diferente do Z Flip. Mas vocês acham que a Apple, por exemplo, entra nos próximos anos? Porque já faz algum tempo que a gente tá ouvindo falar da Apple também. E aqui, os amantes do Android, me desculpem, não tô trazendo isso porque eu sou fanboy da Apple nem nada, a gente já fica na defensiva, né? O cara nem começou a falar, o cara, desculpa, gente. Já tá se... Eu acho a Apple legal, desculpa. Mas você prefere Android ou iOS, Mobilon? Não, Socorro. esse assunto Vamos fazer um episódio né? sobre isso, né? É Android e iOS, acho que vai ser um episódio super legal, assim, o original. Vai ter 10 horas. Mas, não, enfim, eu tô puxando a Apple porque tem a Samsung, que é a maior fabricante do mundo. Tá faltando a concorrente do outro sistema, né? E já tem alguns anos que a gente ouve rumores de que a Apple estaria testando uma tela dobrável, aí estaria testando para lançar primeiro em tablet, mas fica nessa coisa pro futuro. Então, eu não sei, eu não consigo ver hoje a Apple lançando para ser barato. Eu acho que se ela for lançar dobrável, vai ser de novo como um acessório de luxo, uma coisa de estilo e que vai custar acima do iPhone topo de linha hoje. Exatamente. Saca? Mas vocês acham que ela vai lançar? Então, dizem que já tem protótipo. É o que alguns analistas falam, que fazem esses furos, né, sobre Apple. Dizem que já tem protótipos ali tanto de iPhone quanto de um iPad, que
dobra ali, enfim. Então eles estão olhando nessa direção. Acho que isso já é meio que sabido. A questão é que a gente estava até comentando isso antes de gravar, né? Já faz algo. Bom, já tá na quinta geração do Flip e do Fold. Então já tem pelo menos 5 anos aí de Samsung na dianteira. A gente vê Motorola aí agora também. Enfim, tem produtos regularmente saindo de grandes empresas. Então eles não terem lançado até agora, acho curioso, assim. Tudo bem que eles quando entram com um objetivo muito claro, entram pra ganhar e etc. Mas eu não consigo pensar em qual seria o diferencial de um dobrável da Apple, sacou? Porque quando a Apple chega de um jeito diferente, assim. Eu não consigo pensar que eles colocariam de diferente. Alguém mostra a maçã na parte de trás? Então, eu acho que, assim, o diferencial é uma coisa meio intrínseca, assim. Qual que é o diferencial de um dobrável da Apple? É um dobrável da Apple. Porque, eu acho inevitável que a Apple vá lançar um dobrável. Pra mim, é uma questão de quando, né? E quando eles realmente vão... Porque tem toda uma questão de cadeia de suprimentos, no final das contas, né? Então, se você tem, sei lá, só uma fabricante que faz tudo, que no caso é a Samsung, né? A Samsung domina o mercado de telas e de telas dobráveis nem se fala, fica difícil, né? Então, você depende muito ali de um único fornecedor e a Apple gosta de margem de lucro alta. Então, se tiver mais um ali, se a LG resolver fazer algo que atenda ali aos critérios de qualidade, enfim, que a Apple consiga usar, melhor pra eles e tal. Então eu acho que, assim, é inevitável que a Apple lance alguma coisa dobrável. Não sei se vai ser um iPhone, não sei se vai ser um iPad, não sei se, sei lá, vai ser um outro produto, mas existe, claro, o interesse da Apple em vender um produto um pouco mais caro do que um iPhone. Telas dobráveis hoje são muito mais caras do que telas normais e a Apple não é o tipo de empresa que costuma diminuir margens de lucro, né? Ela sempre tende a aumentar, então, com certeza, se tiver um celular dobrável, vai ser bem mais caro, mas é aquela mesma coisa que a gente viu quando a Samsung estava lançando o Note numa faixa de preço um pouco mais alta do que o normal, chegou a $1.000, alguma coisa assim, e a Apple veio com algum Pro Max que tava também super caro. Então, no final das contas, sempre todo mundo aumenta o preço. Mas, pra mim, assim, parece claro. Tim Cook é muito bom, né, nessa coisa de tirar leite de pedra e lançar alguma coisinha pra aumentar a margem de iPhones. Enfim, a gente não precisa explicar tudo do zero, mas eu lembro da gente falando disso desde 2013, quando começou a introduzir precificação ali de memória, né? 16 GB, e aí, se quisesse mais, tinha 64. Então, você pagava mais $100 para ter esse aumento de memória. E aí, com o lançamento dos iPhones do formato atual, que ainda continuou vendendo o 8 ali na versão mais barata, introduziu o 10 no primeiro ano, e aí no segundo ano já introduziu aquela linha toda, no primeiro momento testando ali com XR, XS, né? Mas depois consolidou essa história de ter vários modelos ali de tamanhos diferentes e as margens da Apple só crescendo. Hoje a gente tá acostumado. Então, a pagar $1.000, o americano já tá acostumado com essa faixa de preço, né? O smartphone de $1.000. Mas se fosse introduzir o aparelho de $1.000 pulando de 699, 599, ia ter uma rejeição muito grande. E eles conseguiram fazer essa transição, criando várias opções, de forma que agora eles estão matando as mais baratas. Então você já começa mais alto e mais alto, né? Então acho que a próxima linha aí, o próximo passo lógico para aumentar a margem seria lançar um dobrável mais caro do que o mais caro atual, e aí tem esses desafios. A questão da logística, que o Riga citou, que a Apple tem problemas com cadeia de suprimento o tempo todo, com fabricação de processador, por exemplo, então ela tem que esperar ter essa capacidade no mercado para absorver. E o segundo ponto, que é o amadurecimento de uma tecnologia que não sei se dá pra falar que é incipiente, porque já tem um tempo que a gente fala disso, né? Mas acho que talvez não tenha recebido tanta atenção de tantos fabricantes ao ponto de se desenvolver e baratear e ficar muito boa, assim, pra colocar o uso em massa. Veja que a gente tá falando da versão 5 dos modelos da Samsung, o Z Flip e o Z Fold, e ainda estamos conversando sobre essa questão da dobra, do vinco, do gap, né? Que são problemas que vêm diminuindo aos
poucos, desde a primeira versão do lançamento lá. Então a Apple chega para lançar o produto final, ela não gosta de lançar produto de teste, né, para sentir o mercado, que já é uma prática mais comum em outras fabricantes. A própria Samsung, quando lançou o primeiro Fold custando super caro, né, não era objetivo ficar rico com aquilo, era meio que colocar a tecnologia lá fora e receber o financiamento para continuar desenvolvendo essa tecnologia de tela. Enfim, então acho que deve acontecer. O timing a gente não vai entender, não vai saber exatamente quando, justamente por serem questões que não são divulgadas publicamente, né? Essas questões de cadeia de suprimento e estado da tecnologia. Não, e quando eu falo isso, parece até que eu tô, sei lá, defendendo a Apple, mas a real é que quando a Apple lança um produto do calibre do iPhone, né, que é o principal produto da Apple, né, o que dá dinheiro pra Apple, que gera muita receita pra Apple, o negócio tem que dar certo, porque qualquer probleminha no iPhone, ele vira um troço muito grande. Então, todo mundo lembra do que aconteceu com o primeiro Galaxy Fold. Tinha um problema ali na dobradiça, né, várias questões ali, teve recall do primeiro Galaxy Fold, aí depois voltaram com a versão corrigida, né, melhoraram a dobradiça, deixaram ele mais resistente, e aí lançou, beleza. Mas todo mundo sabia que aquilo ali era meio que um protótipo e que, beleza, é uma coisa meio pioneira e tá tudo bem, deu problema, a Samsung foi lá, corrigiu, tudo bem. A Apple não pode fazer isso, porque a gente lembra de cabeça, sei lá, todos os problemas que iPhones tiveram. O iPhone que entortava, até Mac, sei lá, Mac que, sei lá, problema na placa de vídeo, iPhone que tinha o antena gate ali. Então, qualquer problema de iPhone vira alguma coisa gate, certo? Então, se a Apple lança um iPhone dobrável que tem algum problema na dobradiça, vira um Fold Gate. Um Foldable Gate, um Fold Gate, e vai ser um troço muito grande. Então, por quê? Porque assim, em números, o iPhone o iPhone atual é o modelo de celular mais vendido do mundo, certo? Então, quando você vê quais foram os celulares, quais foram os aparelhos, a Samsung é a maior fabricante, beleza. Mas quais foram os aparelhos que venderam mais? Um iPhone vai estar lá no topo e provavelmente nos 3 primeiros lugares, né? Tipo, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Mini, não sei. Mas vai ter uma variação ali do mesmo iPhone. E são vendas que acontecem nas primeiras semanas, que são semanas muito críticas, né? Porque são aqueles aparelhos que foram fabricados naquela linha de produção que ainda não tá azeitada, assim, né? Talvez tenha tido algum problema ali e tal. Então, assim, vai demorar pra lançar. E talvez tenha algum problema e vire algo grande, mas é uma tecnologia que a gente já viu esses problemas e que a Apple não pode se dar ao luxo de lançar antes e lançar com algum problema, sabe? Com algum problema que vire algo grande. Anota aí, a Apple vai lançar um iPhone dobrável em 2024. Então eu vou falar outra coisa aqui. Esse iPhone, que vai ser lançado em 2024, vai custar entre algum preço do tipo 1.799 ou 1.999 dólares. E aí eles vão continuar com os iPhones atuais e, seguindo a receita de bolo do Mobilon, no ano seguinte vai ter algum foldable mais barato da Apple, só que os iPhones, entre aspas, baratos, vão sumir. É exatamente esse o cenário que se desenha. Aumenta o preço médio do iPhone mais uma vez e é isso. 3 trilhões de dólares de mercado já. Sabe o que ela consegue com isso? Logo encosta no Apple Vision Pro e você não comprou mais iPhone, você compra só o Vision Pro, que você já tá acostumado a pagar 3 mil dólares. Não, tô brincando. É isso. Que não é dobrável. Ou seja, não dá tanto problema. Eu acho que a grande questão quando a Apple entrar nesse mercado é o sistema, porque o iOS vai precisar de adaptações para funcionar com uma eventual tela externa. E o que o Riga falou de que eles não lançariam se para dar problema, não podem correr o risco de dar problema, eu não acho que daria problema, porque essa tecnologia, se você for parar para pensar, sei lá, a Samsung levou 8 anos para desenvolver o dobrável. A Apple está desenvolvendo também há muito tempo, a gente tem notícia disso. E a coisa amadureceu rápido. A dobradiça é um exemplo claro de como a engenharia por trás do negócio melhorou de forma muito veloz. Daí que eu acho que os grandes problemas seriam sistema, iOS, como os aplicativos vão se adaptar para a tela externa. E lógico, a primeira geração que virá vai ser uma geração que não vai estar absolutamente perfeita no sentido de a tela já vai ter um tamanhão assim, vai ser uma tela graúda. Não acho que vai ser. Até porque a Apple ela é boa em aprender com o feedback dos usuários e a telemetria dos usuários, né? Então vai lá, testa, não sei o que, não funcionou muito bem, eles vão e readaptam
adaptam, mexem no botão, na posição do botão, coisa assim. Então, para mim, é esse o caminho que está se desenhando. Eles vão entrar, vai ser um produto adicional, vai ser... Se o iPhone é o flagship, ao menos assim, né? Esse produto seria ainda um ultra premium para quem quer gastar ainda mais se mantendo no ecossistema da Apple. Mas é questão, assim, de super tempo. E quando eu digo que a Apple vai lançar em 2024, não são vozes da minha cabeça. É conversando com gente da indústria que acompanha, por exemplo, encomendas. Mas tem um fabricante misterioso que está aumentando as encomendas de telas dobráveis, de componentes que só fazem sentido no aparelho que vai ter uma dobradiça, entendeu? E tudo isso caminha para o ano de 2024. Então já faz muito tempo que a gente tem essas notícias, esses relatos, os vazamentos, nananã. Mas da onde o palpite de que é um iPhone e não um iPad? O que eu tinha lido era que o iPad estava um pouco mais próximo. Aí o analista é o Ming-Chi Kuo. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas foi o que eu vi que ele estava apontando que o iPad seria o primeiro aí. E aí a data seria essa mesma ano que vem, 2024. Por isso que eu fiquei surpreso quando o Tati falou iPhone. O iPad parece ser, de acordo com esses analistas, o mais próximo a ser lançado. A gente não tem, assim, relatos de tablets que dobrem. Inclusive, aqui no Unpacked, várias pessoas perguntaram, eu tive, assim, em algumas mesas e tal, perguntaram, mas e o tablet dobrável? A Samsung não vai fazer um? E eles não têm nada para compartilhar, e essa é a mensagem oficial, mas quando você vai, assim, no bastidor, também não tem nenhum indicativo, nem da Samsung, nem de parceiros comerciais que estão aqui, no sentido de que vai ter tablet. Então, apesar de ler e respeitar, né, essas apurações que chegam por aí, de analistas, para mim faz muito mais sentido o iPhone, conversando com pessoas do mercado. Nas notícias que estão saindo no TB sobre esses lançamentos da Samsung, eu tava olhando ali os comentários da galera na comunidade e teve um comentário do Pericles Cipriano que me chamou a atenção, que ele falou o seguinte: o Flip tá lindão, eu teria um dobrável se não fosse esses preços completamente proibitivos. Tomara que um dia a Samsung crie uma linha dobrável intermediária. Eu fiquei pensando nessa coisa de uma linha dobrável intermediária, fiquei imaginando se isso seria possível em primeiro lugar. E eu queria jogar pra você, Thais e Riga também, que já testou vários e tal. Isso seria possível? Tipo, tem alguma outra empresa pensando em lançar dobráveis que não sejam, assim, tipo, celulares premium pra ser caros? Tipo, tem como fazer isso sendo a tecnologia tão mais complexa ali de produzir? A Motorola tá tentando fazer isso quando lança o Motorola Razr 40 e o Razr 40 Ultra. O 40, sem o Ultra no nome, ele tem a tela externa menor, né, no formato mais antigo. E aí, com isso, consegue baratear. Eu não lembro exatamente o preço aqui agora, mas é menos, com certeza. O ponto é que essas fabricantes estão chegando nesse formato da tela externa grande por uma demanda dos consumidores. O principal comentário não é útil o celular dobrável, ele não faz nada que um celular no formato tradicional e por um preço mais baixo não faça. E beleza, é um comentário que faz sentido. Além disso, a tela externa ela não era tão útil. Eles estão caminhando para essa utilidade, para colocar funções ali dentro, conforme a gente já explicou. Se você volta a falar de um celular dobrável intermediário, assim, tem que fazer escolhas. E aí você acaba diminuindo essa tela. Então, volta a ser esse problema. No passado, eu não lembro agora se foi Motorola ou Samsung, mas uma dessas fez um celular dobrável que tinha um processador que não era tão bom. E aí as pessoas ficavam frustradas porque tinha a tela dobrável, beleza, mas o desempenho era ruim e aí não queriam usar o celular, dava vontade de tacar o celular na parede. Então, cara, sinceramente, não sei se no momento, com o preço que o Riga até comentou, né, das telas dobráveis, elas custarem mais caro, bem mais caro, se existe margem para isso. Eles estão tendo que fazer uma escolha. Ou você tem um negócio realmente perfeito acabamento, tudo funciona bonitinho, com ótimo desempenho, e aí o valor é lá em cima, ou você abre mão de uma série de coisas e aí as pessoas vão ficar dando pedrada. Me parece que elas não estão abertas a essa possibilidade de levar pedrada e também estão buscando um consumidor que nesse momento tem mais dinheiro para gastar. Não sei como é que vocês observam a situação, mas eu acho difícil nesse momento. Está ligado ao amadurecimento da tecnologia e, consequentemente, o barateamento dela. Então, a tela sempre é
o componente mais caro de um celular. Isso faz muito tempo, desde que todas as telas de celulares ficaram muito boas. Hoje você pega um celular de R$1.200, ele tem uma tela muito boa e você não fica reclamando que, tá pixelizado, né? Que era uma coisa comum uns 8 anos atrás, assim. Então, a tela é o componente mais caro. Uma tela dobrável é, claro, ainda mais cara. Então, existe um problema de, por que a Samsung ou por que qualquer fabricante não lança um celular dobrável intermediário, né? Então, em vez de custar esses R$6.000, ou até 5.500, né, que é o Razer 40 ali, que é uma espécie de intermediário ali dobrável da Motorola, por que não lança o mais barato, né? Porque a tecnologia de tela já é cara. Então, e ela é responsável por boa parte do preço do produto. Então, não faz sentido você piorar ali, entre aspas, né? Os outros componentes, não, coloca um processador mais barato, coloca menos memória, coloca não sei o quê, porque a redução de custo não vai ser tão alta. E pior, a margem de lucro da fabricante cai muito, né? Porque as fabricantes ganham dinheiro com o flagship. Elas têm muito volume vendendo Galaxy A, vendendo Moto G e tal, mas o dinheiro, a margem de lucro, tá nos mais caros. Por isso até que são esses os aparelhos que recebem a maior parte da propaganda, né? Você não vê propaganda de celular básico, celular intermediário. Você vê propaganda do flagship, ainda que esses celulares vendam muito pouco. Então, é o mesmo motivo pelo qual você não vê, por exemplo, uma máquina de lavar barata da Samsung. O que é o principal custo ali da máquina de lavar da Samsung, da LG ou qualquer uma importada ali? É o compressor, é o motor, que é inverter, e que não dá pra fazer direito no Brasil com custo baixo e tal. Então, já que vai ser caro de qualquer forma, não faz sentido você lançar um produto barato. Em algum momento, sim, vai ter um celular dobrável um pouco mais acessível e tal, mas tela dobrável sempre vai ser mais caro do que uma tela padrão. Então, a tendência é que demore um pouquinho mais para ter esse celular dobrável mais acessível, e eles nunca vão ser tão acessíveis quanto os celulares básicos, né? Normal. Um exemplo desse ciclo tecnológico, né, do barateamento da tecnologia, foi o assunto que a gente estava falando na abertura. Hoje em dia, qualquer celular que você compra, mesmo o intermediário, tem uma velocidade decente na hora que você começa a usar. A câmera mesmo tem um chip decente, faz imagens decentes. Antigamente, quando a gente começou a testar aparelhos, que a gente estava falando ali de, 2010... vamos falar um pouco depois, 2012, a gente estava com 5 anos de vida aí dos smartphones, se a gente contar o smartphone como sendo o finger-friendly que mudou tudo, que foi o iPhone, né? Então S1, linha S, S1, S2, a gente estava, o primeiro Note, os Motorola Razr com Intel Atom, Motorola, enfim, esses aparelhos lá do começo. Aí era natural, né? O flagship tinha uma performance do que hoje a gente vê num aparelho médio. É o ciclo natural, só que a tecnologia vai barateando ao ponto que hoje fica até meio sem graça, às vezes, falar de celular, porque o mais normal já tem uma performance muito boa, assim. E para tela é a mesma coisa. Então, mesmo que a tecnologia já estivesse mais barata, aqui um segundo ponto, mesmo que fosse o mesmo custo hoje em dia, o fabricante não tem o estímulo para trabalhar com ela numa versão de entrada, porque é um adicional. Você pode colocar aquilo como uma feature, um recurso extra, um diferencial que realmente aumenta o valor agregado do produto. Você consegue precificar um pouco acima, mesmo que não seja tão acima, né? Então, enfim, acho que enquanto as pessoas ainda tiverem interesse em comprar o modelo Candy Bar, eles ainda vão ser a versão mais popular e mais barata. E aí o que vai puxar o aparelho dobrável para preços mais baixos, além da evolução tecnológica, vai ser o interesse do povo, né, do comprador ali, e lógico também a concorrência das fabricantes por querer ser a pioneira em atender aquele segmento, né? E aí a gente falou ali da Motorola ou do Z Flip, que é um aparelho já segmentado para um valor mais baixo, enfim, mas aí é uma estratégia mais de médio prazo. Nessa mesma linha que você está indo, eu acho que a gente precisa também colocar o fator da modernidade. As pessoas gostam de ter coisas que são mais modernas. Não tem dúvida de que uma tela dobrável é algo mais moderno, é mais futurístico do que uma tela flat. E além disso, nesse mercado que já é
beira o luxo, ou pelo menos é o premium, também tem o fator da exclusividade. Porque quando você tá com o celular... Aqui a gente tá falando de comportamento, tá? Já não é mais tanto mercado. Mas quando você tá com o celular dobrável, chama atenção na mesa. Quando você abre, já aconteceu comigo diversas vezes, provavelmente com o Riga também, lá com o Fold. As pessoas vêm, perguntam, nossa, mas o que é isso? Como é que funciona? Qual é a marca? Então acaba virando um sonho de consumo, acaba gerando o desejo por ser algo diferente do que a gente já tem. E ainda vai levar um tempo para conseguirem extrair todo o valor disso nos dobráveis premium para aí começarem a pensar. Agora a gente vai baratear e vai transformar num negócio de massa. E quando isso estiver acontecendo, as fabricantes provavelmente já vão estar pensando no que vem depois, no celular, sei lá, com a tela holográfica é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Mas então, é assim que vai caminhando, né? Você sai do premium, aí vai para fabricação de massa, aí você já começa a pensar no próximo. Mais um exemplo, até lembrei aqui, já saindo um pouco do smartphone, mas ainda tecnologia, foi o que foi feito ali com a Tesla, né? O Elon Musk lançando o primeiro carro foi aquele Roadster, que é um sports car, um carro esportivo, de luxo, mais caro, tal, motor mais potente, vende poucas unidades, utiliza isso só como um financiamento para lançar o produto. A Tesla tem até uma particularidade que ela desenvolveu ali a transmissão, não lembro exatamente a peça, e na época ela vendeu isso, então ela fez dinheiro com isso também, vendendo essa peça para outras fabricantes que estavam começando a lançar modelos híbridos e modelos elétricos, né? Mas depois ela foi barateando, então ela vem com não vou lembrar a sequência agora, né? Mas os outros modelos da Tesla ali que foram chegando com preços mais baixos. Model X, Model S, até chegar no Model 3, que é o modelo... Hoje é o modelo mais barato da Tesla, mas que ela ainda fala que não atingimos o ponto que queremos de barateamento. A gente ainda quer um carro popular de verdade. O Model 3 foi lançado a um valor ali de $35 mil na época, que lá nos Estados Unidos parece barato aqui pro brasileiro que tá acostumado a pagar... tá acostumado não, né? Mas é obrigado a pagar 100 mil num Polo, que é o que substitui o Golzinho. Mas pro americano, $35 mil é uma fortuna. É o equivalente a, sei lá, um Golf completaço. Nem tem Golf no Brasil mais, saiu de linha, mas... Enfim, esses carros mais tecnológicos, mais avançados. Então, ela ainda quer baratear mais, ela ainda quer chegar num modelo de carro mais popular e ela vai usando o que ela tá aprendendo e o ganho de eficiência que ela tem com os carros anteriores. E aí tem a questão de aproveitar maquinário da indústria, que custa caríssimo, enfim. Então é mais ou menos isso que acontece em todos os setores, né? Desenvolvimento de tecnologia, você tem um ciclo e não é uma questão de querer ou não, você tem que respeitar aquele ciclo pela sobrevivência da própria empresa. Não pode... você tá correndo para ver quem chega antes, quem lança antes no segmento mais baixo. O primeiro que for rápido demais, você acaba tropeçando ali. E no caso da Tesla, apesar de tudo isso, conforme eles foram barateando e para isso testando novas formas de produzir, também fizeram várias cagadas, né? Carro que não saía com assento direito, sensor direito. Então, nem sei se esse é o melhor dos exemplos, no sentido de que eles baratearam, mas é muito nítido que em certos momentos eles abriram mão da qualidade e ainda mais sensível quando a gente está falando de um veículo. Mas é um bom exemplo, sabe por quê? É o que a gente estava argumentando da Apple. A Apple não teria esse luxo de lançar um flagship de iPhone e estragar a marca, que é, sei lá, provavelmente a marca mais valiosa do mundo de produto de tecnologia. Ela não pode correr esse risco de lançar nessa linha, um iPhone com tela dobrável que vai dar defeito na tela, né? Já tem ali o histórico até que o Riga tava comentando, antena gate, ela não pode correr esse risco. Então, conforme você vai melhorando a tecnologia ao longo dos anos, você vai ganhando experiência para conseguir fabricar em massa. Fabricar em massa é velocidade, todos os dias, milhões e milhões de produtos ali. Todo mundo sabe quanto que vai aparecer um dobrável mais barato, né? Quando tiver um iPhone dobrável. Automaticamente todos são baratos. Bom ponto. tem essa também. Mas antes da gente chegar aqui na finalização desse episódio sobre dobráveis, tem uma coisa que a gente não falou tanto ainda, né? Que a gente tá falando dessas telas, da evolução da tecnologia da tela,
aplicada no contexto dos smartphones. Mas lembrando que lá no começo a gente via as TVs dobráveis, teve um episódio do Tecnocast que a gente ficou questionando, né? Mas qual o sentido de ter uma TV dobrável que você só consegue ver a imagem perfeitamente se você estiver no centro, né? Uma sala, as pessoas não ficam no centro. Chegamos à conclusão que teria que ser uma sala no formato escadinha, uma pessoa atrás da outra. TV curva. TV curva. Isso, estamos falando de tela dobrável, eu confundi, que é tela curva, né, da TV. Mas é que hoje já tem também esses protótipos aparecendo nas apresentações de tela que enrola, a TV abre e depois enrola. Acho que foi você, Riga, que viu essa ao vivo em algum evento, né, há alguns anos. Sim, foi em alguma CS, com certeza, porque... Teve um ano, acho que foi na CES 2019. Foi na CES 2019 que telas flexíveis estavam na moda, né? Que teve aquele Royole FlexPy. E teve a LG OLED R, que é aquela que enrola. Ela sai de uma base, assim, e aí ela sobe e tal. É legalzinho, assim. É bem impressionante ao vivo. É uma firula interessante, né? Sim. E tem também, eu vi hoje a tela que ela se dobra, a TV se dobra e se guarda dentro da caixa. Acabei não vendo o modelo ali. Dobra ou enrola? Não, a que enrola é essa que o Riga falou. E hoje eu vi uma que ela dobra pra trás e aí ela se guarda dentro de uma caixa também. Sim, é da Gente, TCL. E o vinco? Essa eu não vi, então, confesso. E como é que fica? Imagina, né? Numa telona dessas. Mas, e aí, o que vocês acham? Nas TVs, a gente faz sentido esse formato? Porque eu fico imaginando, sabe, que eu quero assistir uma série. Aí você chega, assim, todo animado. Ou, sei lá, um jogo de futebol. Caraca, cheguei atrasado, a galera tá aqui em casa. Pera aí, deixa eu desdobrar a televisão aqui rapidão, galera. Sim. Deixa eu apertar um botão aqui. Aí todo mundo pausado, olhando a tela. Desdobrando. Tipo, não é muito prático, né? O problema dessas TVs aí que enrolam, que dobram e tal, é que elas não resolvem nenhum problema, né? E beleza, sei lá, o Z Flip também não resolve nenhum problema, mas ele é mais acessível, pelo menos, né? O que resolveria o problema seria o Fold, mas ele é caro e tal. TV que dobra é muito caro, bicho. É tipo $100 mil, cara. E meu Deus. Só pra ficar dobrando, sabe? Só pra, sei lá, mostrar pra alguém que a TV dobra. Então é uma coisa muito... mas sei lá, tem casas que são compactas, dobráveis. E aí não cabe uma TV, não sei o que e tal. Cara, compra um projetor, sabe? Tipo... Não. A pessoa que tem uma casa compacta não vai comprar uma TV de $100 mil, né? Sei lá, né? Na Ásia, as casas são necessariamente compactas, né? Então, todos esses fabricantes que estão lançando isso são ou coreanas ou chinesas, enfim, fica... São demandas um pouco diferentes, né? Aqui no Brasil, principalmente fora das grandes cidades, você tem, enfim, é muito comum você ter casas muito grandes. Mas a hora que você perguntou pra quê, quem compraria, eu lembrei, eu não sei, acho que foi um vídeo, não sei onde que eu vi isso, de um cara que fez um aquário na cozinha dele gigantesco e colocou um tubarão dentro. Então, quem compraria uma TV dobrável? Acho que isso responde. Tem gente que compraria uma TV dobrável. Não, assim, então esses produtos malucos, assim, sempre tem muita gente com muito dinheiro que adora gastar dinheiro pra comprar e ser o primeiro e tal, né? Assim, entre o público que tá ouvindo a gente, tem os early adopters que, sei lá, compram um celular de $15 mil. Mas tem um público muito fora disso que, sei lá, ganhei 2 milhões hoje, o que eu vou fazer? Compra uma TV que dobra e tal. Dá pra, sabe, faz a ordem ali na fabricante e beleza, vai chegar um dia, daqui a alguns meses, quando fabricarem especificamente pra você aquele produto, né? Agora, até realmente virar algo viável de fato, demora e nesse caso eu acho que assim, não vira, né? Não dá. Eu tento observar essa situação pela perspectiva da inovação, porque é um negócio diferente. E isso faz sentido, principalmente para um público que, conforme o Riga falou, que tem grana para gastar. E aí a casa não é, escolher as cores lá para pintar a parede e é isso e é assim que vai ser. Não, chamam arquiteto, decorador, aí pensa toda a decoração da sala e tal. E aí é um espaço mais amplo. E aí, para mim, começa a fazer sentido ter uma tela não dobrável, mas enrolável, que também é outra, né, inovação. E aí o negócio tem lá todo o efeito de subir, compor com o ambiente e tal. Para mim, neste contexto faz sentido. Mas assim, é algo super selecionado, é um nicho que existe, mas que quando a gente vai nessas grandes apresentações, as fabricantes mostram, mas pra gente é nítido que são casos extremos. Eu tive na sede da Samsung, chama Digital City, lá onde ficam os maiorais.
E eles me levaram para uma casa que é a Smart Home da Samsung. E aí, por exemplo, tem uma cama que ela é king size e a cabeceira da cama, ela sobe. Tipo cama de hospital, mas não exatamente, né? Com a proposta do conforto. Não, é melhor pra assistir televisão, assim. E aí eles vão mostrando a cortina que mexe. A TV dobrável, assim. A cama dobrável agora. A cortina mexe, a tela sobe, entra no modo, assim, ambiente de cinema e tal. É muito maneiro. 0,5% da população vai ter acesso a isso, mas eles mostram também pra apresentar o estilo de vida, né? A proposta de vida que eles têm e que é pra vender mais. Então, nesse contexto, pra mim, faz sentido. Mas eu não acho que vai ser algo, assim, que todo mundo vai ter, não. Pô, eu não sabia que esse negócio de cama dobrável aí era conceito, não. Eu fui alugar Tava procurando um Airbnb pra alugar em Los Angeles ali, quando eu fui visitar meu irmão em janeiro. E aí eu achei um lugar que parecia uma espelunca, assim, um predinho velho, sabe? De um andar só. E aí a cama pra dormir era um negócio que virava um puff e você colocava no meio da sala. Aí, custava $2.000 quase a diária desse lugar. E tá vendo? Eu não quis ir porque eu achei que era coisa de pobre. Deveria ter ido, parecia... Era conceito da Samsung, cara. Era conceito aí. Esses produtos, no final das contas, eu acho que o da LG, talvez até um pouco mais, né? A TV que enrola ali, ela é apresentada naquele ambiente, tipo, com um apartamento, com uma vista incrível e tal. E daí a vantagem é que você deixa a TV no meio da sala, e aí, pô, você quer apreciar a vista, você desliga a TV, ela enrola, você aprecia a vista. Não fica obstruindo sua visão ali. É aquele produto que conversa com o mercado de luxo, né? O mercado de luxo é um troço muito interessante. Eu gosto de prestar atenção. Tem algumas marcas que são muito mercado de luxo. Então, tem uma marca que eu gosto muito que é a Bang & Olufsen, né? E eles têm, por exemplo, sei lá, um kit de alto-falantes chamado Biosound Shape. E são hexágonos ali e você coloca... A ideia é que você coloque eles na parede, criando alguma forma ali, brincando com diversas cores ali. E são alto-falantes hexagonais. E assim, tipo, sei lá, um kit com 4 alto-falantes, 8 pecinhas ali, 4 alto-falantes, dá 4.000 euros. Sabe? E tipo, você não vai comprar só 8, porque é um troço bonito, você vai comprar mais do que isso. Então vai custar bem mais do que 4.000 euros. E aí eles têm alto-falantes ali que custam $100.000, assim, fácil. Então, é um outro mundo, assim. E aí, nesse sentido, pô, a pessoa já gastou $120.000 ali num alto-falante legal. Pega uma TV melhorzinha também, né? Você precisa pegar a TV que tem a melhor especificação técnica ou o maior tamanho. Às vezes não é isso que a pessoa tá procurando. Às vezes ela tá procurando algo que seja mais inovador, seja mais diferente, seja mais estilosa. Exatamente. E uma TV enrolável, pô, eu acho super estiloso, assim. Compraria com meu dinheiro? Nem ferrando. Mas, pô, se quiserem mandar pra gente fazer review, a gente faz, né, Riga? Quando eu vi ela pessoalmente, eu achei muito bonita, assim. E pelo fato de ser enrolável, né, ela fica enrolada ali numa base e não fica muito compactada ali, né? Então, não tem o vinco, por exemplo, do celular dobrável, né? Que é o problema que a gente tem. Porque o celular dobrável, você dobra ele no meio e o vinco é quase inevitável. A TV já não tem esse problema. Então, ela só é cara. Mas, pô, mais estilosa. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente quem é você na fila dos dobráveis. Você é o que tá esperando ali a Apple lançar o dobrável dela para que todos fiquem automaticamente mais baratos? Ou você já é o early adopter e já tá testando aí, já tem o seu celular dobrável? Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou lá no Twitter. Como é que eu falo agora? É Twitter ou é X? Vou continuar falando Twitter, né, gente? Fala Twitter, X. Só marcar o @Tecnocast. E falando em redes sociais, a gente também soltou vários conteúdos, né, durante essa cobertura. O que tem lá de legal? As pessoas podem conhecer o Z Flip 5, principalmente a tela externa, para quem ficou curioso. Nessa visita à Digital City da Samsung, eu vi um Museu da Inovação e também vi um vaso sanitário smart, que é comum aqui na Ásia, mas para quem tem curiosidade, vale checar lá. Fez vídeo de unboxing? Você sabe que algumas pessoas pediram o review no TB, mas assim, esse eu não me proponho a fazer, né? Pelo amor de Deus. Aí é só ir no Instagram do Tecnoblog. Maravilha, então checa lá, @Tecnoblog em todas as redes sociais. E se quiser continuar o papo com a gente, em todas elas eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Tássios e @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Bye. Tchau, pessoal.
E o Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.